propriamente, né, do conteúdo do vídeo. A gente, nessa semana, não tem atividade presencial por conta de outras atividades lá na nossa universidade, então a gente precisa suprir a necessidade do horário da segunda e do horário da sexta. O que é que acontece? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer a correção das provas, né, de primeira chamada e de segunda chamada. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter aí acesso ao gabarito, eu vou trazer algumas informações, etc. Se você eventualmente tiver qualquer questionamento, na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, eu vou entregar a prova presencial. E aí, se você quiser, a gente pode ter a oportunidade de conversar individualmente, tá? Estou falando isso porque não vai adiantar você professor, mostra aí minha resposta, não sei o quê. Eu não tenho, não vou escanear, não vou, porque se eu fosse fazer isso, a dificuldade seria, né, enorme. Até porque também as questões são muito objetivas, não tem muito mistério, tá? Ou é sim ou não, por isso ou por aquilo. Então não se preocupe em relação a isso. Mas quem tiver qualquer dúvida, qualquer problema, né, qualquer insatisfação, na próxima segunda a gente vai conversar. Então, a aula de hoje, o horário é suprido com esse conteúdo que a gente está gravando aqui, e o conteúdo da sexta-feira vai ser um texto que eu vou disponibilizar para vocês. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, você já deve ter acesso a esse texto. Eu vou disponibilizar um texto que vai tratar sobre o Poder Legislativo, especificamente sobre o Senado, né? Um texto do professor Marcelo Labanca e do professor Glauco Salomão, da nossa instituição, da nossa Universidade Católica. Glauco, meu orientador no mestrado, e Labanca, meu orientador no doutorado. E o primeiro assunto que a gente vai discutir no segundo GQ vai ser exatamente o Poder Legislativo, que a gente vai começar, né, em tese no dia 7, depois de eu devolver as provas para vocês. Então, fiquem cientes aí. E para resumir, aula de hoje, né, esse conteúdo aqui gravado, aula de sexta-feira, o tempo de leitura do artigo sobre o Poder Legislativo e a dinâmica federativa. Né? Vai juntar um pouquinho da federação que a gente estudou no primeiro GQ e também o assunto Poder Legislativo, tá certo? Que é o primeiro assunto que a gente vai tratar na segunda unidade. Pois bem, eu estou com as provas aqui, tá? Então eu vou compartilhar na tela para a gente poder observar a primeira delas, que é a primeira chamada, obviamente, tá? E daqui a pouco tem uma informação importante para o pessoal que fez a segunda chamada. Então fica aí que a gente vai fazer essa correção aqui, tá? Então, como a gente sabe, 7 questões, algumas de alternativa, outras para você marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá fazer uns comentários breves aqui, tá? São comentários breves. A primeira questão e a segunda, né, para a gente julgar verdadeiro ou falso, diz o seguinte: em se tratando de competência concorrente, caso inexista lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga a lei estadual no que lhe seja contrário. Tá aí, disse isso na aula, disse que coloco sempre isso na prova, coloquei aqui. A superveniência de norma geral criada pela União não revoga uma lei criada pelo Estado no exercício de competência plena. Ela faz o quê? Ela suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrária à norma geral criada pela União, tá? A lógica aqui é de superveniência de normas gerais criadas pela União. Então, essa alternativa aqui, ela está errada porque não revoga e sim suspende. Item 2, a competência privativa da União para legislar é indelegável. Já a competência administrativa, política, material executiva pode ser delegada aos estados por lei complementar específica. Isso está falso também porque há uma inversão aqui do conceito, tá? No caso de competência legislativa privativa, ela é passível de delegação mediante lei complementar para que os estados possam legislar sobre questões específicas. Estados e Distrito Federal. Nós falamos sobre isso com base no parágrafo único do artigo 22 do texto constitucional, né? Trouxe o exemplo na aula da Lei Complementar número 103 de 2000, que delegou para os estados, em termos de direito do trabalho, a competência para a criação de pisos salariais de determinadas categorias de trabalhadores, certo? Então, nesse caso aí, está invertida a situação. A competência administrativa, política, material, né, ou também chamada de executiva, é aquela que nós vimos no parágrafo único do artigo 23, que estabelece regime de cooperação. Então, eu também trouxe o exemplo da Lei Complementar número 140 de 2011, que trata do regime de cooperação entre os entes em matéria de proteção do meio ambiente, tá? Então, item 2 aí tá errado. Vamos lá, terceira questão. Inclusive, repeti essa questão aqui na segunda chamada. Eu não tinha nem observado, né, fazendo as provas.
Mas essa questão é muito interessante. No artigo 35 do texto constitucional, nós temos as hipóteses de intervenção, né, dos estados nos municípios. E o que acontece? Na aula, eu expliquei para vocês que, pelo princípio da taxatividade, o Supremo entende que as hipóteses de intervenção dos estados nos municípios estão previstas expressamente na Constituição e somente na Constituição Federal, não cabendo à Constituição do Estado restringir ou aumentar as hipóteses de intervenção dos estados nos municípios. E lá no artigo 35, uma das hipóteses de intervenção estadual é quando o município deixa de pagar a sua dívida fundada por mais de 2 anos, né, sem justo motivo, sem qualquer justificativa. É algo que acontece também para a intervenção federal no âmbito dos estados, né? E veja que o texto do artigo 35 ele não diz que a ausência de pagamento da dívida fundada deve ser feita nessa gestão, na gestão anterior. Não existe isso. Então, se a Constituição do Estado limita, ela é inconstitucional nesse sentido, tá? Então, veja aí, ó. O município X sofreu intervenção estadual por ter deixado de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos em diferentes gestões a dívida fundada. Entretanto, a Constituição Estadual apenas autoriza a intervenção nos casos em que o inadimplemento não esteja vinculado à gestão anterior. Ou seja, a Constituição do Estado não poderia fazer isso. Portanto, a intervenção ela é o quê? Ela é constitucional. Letra E é a resposta correta, não cabendo ao constituinte estadual restringir a intervenção no município. Então, letra E é a resposta correta. A quarta questão. Os estados podem desmembrar-se para se anexarem a outros mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Aqui, ó, exatamente, né? Desmembramento aqui, anexação pode acontecer, desmembramento, formação, e é verdadeira a quarta questão, tá? A quinta, novamente aquela questão de normas gerais e normas específicas, né, na competência concorrente. Vamos ver aqui qual é a resposta. Determinada temática está sujeita à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do DF. Ao realizar essa constatação, Ana, deputada estadual, que pretendia apresentar uma proposição legislativa sobre a referida temática, concluiu corretamente que, letra D, a superveniência da norma geral da União, que colida com a norma estadual, não revoga esta última, apenas suspende a sua eficácia, né? A gente falou já sobre isso também, então, quinta questão, resposta é a letra D. Vamos ver a sexta aqui, tá? Sexta questão. Um forte movimento popular passou a defender a necessidade de criação do município alfa, o que deveria ocorrer a partir de desmembramento de parte do território do município beta. De acordo com os defensores dessa tese, o território que seria integrado ao futuro município alfa, apesar de contar com um importante polo industrial, vinha recebendo pouca atenção dos poderes constituídos. Ao consultar um especialista na matéria, foi corretamente informado ao líder do grupo que, letra D, além das consultas às populações interessadas e da elaboração de estudos de viabilidade municipal, ainda seria necessária a edição de diplomas normativos pela União e pelo Estado, ou seja, que diploma normativo pela União? A lei complementar estabelecendo o período em que seria possível a criação dos municípios e qual seria o diploma normativo do Estado? A lei ordinária estadual, criando exatamente o município, tá? Vejam, eu acabei de perceber aqui que eu estou corrigindo a segunda chamada, né, e não a primeira chamada. Então, eu já vou avisar isso na postagem aí, que aquilo que eu estou chamando de primeira chamada, na verdade, é a segunda, né? Daqui a pouco eu vou corrigir a primeira chamada, então. Por isso que eu estava dizendo que eu tinha repetido a questão, quando na verdade era a segunda chamada mesmo, tá? E aí vocês da segunda chamada, essa questão aqui, pessoal, a sétima, depois teve uma doutora que, me perdoe, eu fugi o nome dela agora, ela apontou a possibilidade de um erro aqui, da questão não ter gabarito, e eu olhando direitinho, eu percebi que não tem. Então, eu anulei, entre aspas, essa questão aqui. Todo mundo recebeu o ponto na segunda chamada dessa sétima questão, tá certo? Porque, na verdade, vejam, Maria Helena, estudiosa de direito constitucional, travaram um intenso debate a respeito da possibilidade ou não de um não pagamento da dívida pública ensejar a decretação de intervenção federal pelo presidente da República em algum estado da federação. Aí Maria defendia que a suspensão do pagamento da dívida pública fundada, sem justo motivo, poderia ensejar
a medida, que se daria na modalidade de intervenção espontânea. Helena, por sua vez, apregoava que a suspensão do pagamento da dívida pública fundada, sem justo motivo, permitiria a adoção dessa medida que observaria a modalidade de intervenção provocada. Veja, Helena está errada, né? Porque isso é a hipótese do artigo 34, inciso 5, para reorganização das finanças de alguma unidade da federação. Uma dessas hipóteses é quando o Estado deixa de pagar sua dívida fundada por mais de 2 anos sem justo motivo. Então, Helena está errada, porque isso aqui é a hipótese de intervenção espontânea. E Maria está parcialmente certa, ou como você queira, parcialmente errada, porque, de fato, o não pagamento da dívida fundada, ela seja intervenção, desde que seja um não pagamento sem justo motivo por mais de 2 anos. Então, a alternativa correta deveria ser essa, que Maria está parcialmente correta e a Helena está totalmente, né, errada. Só que, veja, se você reparar nas alternativas, não existe isso, tá? A que seria mais próxima, porque eu mexi, inclusive, nessa questão, mas acabei mexendo de modo a eu torná-la inválida, né? A letra D diz assim, que Helena estava completamente certa e Maria, por sua vez, estava errada. Deveria ser Helena está parcialmente certa e Maria, por sua vez, estava errada ou totalmente errada, tá? Então, eu anulei essa questão aqui. Todo mundo que fez a segunda chamada recebeu a pontuação dela. E a oitava questão também é uma questão muito simples, sobre uma intervenção federal aqui no município. Não existe isso, né? Então, letra A, com base na Constituição, o decreto interventivo é constitucional. Ele não é constitucional, porque não cabe à União intervir no município. Excepcionalmente, a União só pode intervir se o município estiver localizado em território federal. A gente falou sobre isso. A letra B, a previsão ela é inconstitucional pelo princípio da temporariedade que nós falamos e também por previsão do parágrafo 1º do artigo 36, o decreto interventivo ele precisa estabelecer o seu prazo de validade. Então, não pode o decreto simplesmente dizer, olha, enquanto o problema persistir, a intervenção vai persistir também. Aí seria uma intervenção por prazo indeterminado e isso não é possível, tá? E a letra C aqui, ela me permitiu, de certa forma, ser um pouco mais flexível na interpretação. Porque, veja, o texto está dizendo assim, ó, a letra C, o fato de a decisão presidencial não ter sido antecedida de requisição pelo STF indica a invalidade do decreto. Você, para ter o 10 mesmo na questão, né, ou seja, a nota, a pontuação integral, você poderia dar uma resposta mais ou menos assim, olha, considerando, né, que seria a hipótese constitucional de decretação da intervenção, seria aí uma intervenção espontânea e não mediante requisição do STF. A gente viu quais são as hipóteses em que o STF requisita, né? No caso de impedimento ou coação a poder judiciário, né, estadual, para dar provimento à ordem ou decisão judicial, e também quando ele der provimento a uma ADI interventiva proposta pelo PGR. Então, nesse caso de reorganização das finanças da federação, não cabe aqui, né, requisição, ela é uma intervenção espontânea. Aí você diz, Elda, mas não cabe intervenção no município. Ok, por isso que eu estou dizendo, você poderia começar a resposta dessa forma. Se fosse permitido, né, não teria problema da intervenção ter sido decretada sem a requisição do STF. Mas teve muita gente que respondeu, não, na verdade, o decreto é inválido não porque não houve requisição do STF, mas porque não cabe intervenção do Estado, da União, no âmbito do município, na intervenção federal. Mas, enfim, se você trocasse o nome município por Estado, você ia ver que seria uma intervenção espontânea e não haveria problema nenhum de não ter havido requisição do STF, tá certo? Então, isso daí seria a nossa resposta, não é correta, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem a nossa resposta. Você eventualmente viu aí a sua nota no portal, eu achei que eu poderia ter tirado uma nota maior, etc. Na próxima segunda, dia 7, a gente pode conversar pessoalmente quando você tiver acesso à sua prova, tá? Mas, enfim, acho que não tem muito mistério, porque é assim mesmo que a gente tem o nosso conteúdo, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento, porque agora, na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a prova da primeira chamada, que eu estava chamando aqui de segunda chamada. Eu vou compartilhar aqui a prova da primeira chamada e a gente faz essa correção também, tá? A prova com o mesmo estilo. Mesmo estilo do que a gente corrigiu, né? Do que a gente fez na segunda chamada. Então, vamos lá.
Considere que, visando consagrar o princípio da moralidade administrativa, uma emenda à Constituição do Estado X estabeleceu a possibilidade de intervenção do Estado no município, quando confirmada a prática de ato de improbidade por meio de decisão colegiada por parte dos chefes do Poder Executivo municipais. Aqui demandaria um pouco mais de memorização, mas a resposta é basicamente a mesma, tá? Não cabe à Constituição do Estado ampliar as hipóteses de intervenção, ok? Não cabe. As hipóteses de intervenção dos estados nos municípios, artigo 35 do texto constitucional. Então, qual é a resposta? O rol do artigo 35 é taxativo, mas admite interpretação extensiva? Não. Vamos lá na ordem aqui, né? Letra A, a emenda será constitucional formalmente se for de iniciativa da Assembleia. Não existe isso. A emenda é inconstitucional na medida em que prevê hipótese de intervenção do Estado no município, fora das elencadas na Constituição Federal, violando a autonomia dos entes federados e o equilíbrio federativo. Portanto, a primeira questão é a letra B aqui, por causa daquilo que nós falamos na aula, né? Não cabe à Constituição do Estado ampliar as hipóteses de intervenção. Então, vamos lá. Segunda questão. Em razão de demandas empresariais e turísticas, municípios de determinada região pretendem fundir-se num só, a fim de que aquela região seja mais facilmente identificada e compreendida como um polo turístico. Nos termos da Constituição, é correto afirmar que a fusão dos municípios pode ocorrer. Né, acho que ficou negritado aqui, ó. Mediante consórcio administrativo entre os municípios envolvidos, né? Não existe isso daqui. A fusão ela pode acontecer, mas por outro processo, que está no artigo 18, parágrafo 4º, somente mediante lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Letra B, porque nós falamos muito sobre isso aqui, tá? Terceira questão. O Estado Alfa editou a Lei X em matéria de competência legislativa concorrente com a União, em momento no qual este ente federativo ainda não tinha editado nenhuma norma a respeito da temática. Apesar desse diploma normativo ter sido enaltecido pela coletividade, muitos argumentavam com a sua inconstitucionalidade. Letra A, não poderia, né? O Estado Alfa não poderia ter editado a Lei X enquanto a União não legislasse sobre o assunto. Mentira, né? Somente poderia legislar sobre as temáticas se houvesse lei complementar, autorizando. Isso é matéria de competência privativa, não concorrente. Editou corretamente. Qual é a resposta correta? A resposta correta aqui é exatamente, ó, cadê? Editou corretamente a Lei X e, caso colida com a norma geral que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz. Letra D, tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei X será tida como revogada? Não. Pode legislar sobre sua temática, sendo que a Lei X tem preeminência no âmbito do seu território em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União? Também não. A resposta correta, na verdade, é a letra C, né? Porque eu falei sobre isso na aula, eu até usei a expressão dizendo o seguinte, que a lei, a superveniência da norma geral, ela suspende a eficácia da norma do Estado que colida com a norma geral. Então, eu até brinquei dizendo que é como se fosse um corpo sem alma. A lei continua no ordenamento jurídico, mas ela não tem aplicabilidade. Então, ela está lá, válida, porque ela foi criada conforme a competência do Estado, né, naquele momento, mas ela se torna ineficaz, ela não é mais aplicada por causa da superveniência da norma, né, geral ali criada pela União. Então, letra C é a resposta correta da terceira questão. Quarta questão aqui, com grande adesão da população, o prefeito do município Delta, situado no estado membro, declarou a independência do território. Aí é bronca, né? E aí houve o quê? Com grande adesão, assustado com a rapidez do processo, o presidente da República, após ouvir o Conselho de Defesa Nacional, sem perda de tempo, decidiu decretar intervenção federal no município. De plano, a gente já sabe que por mais que a situação ela possibilitasse a decretação da intervenção no Estado, por exemplo, para preservar a unidade nacional, nesse caso, não existe a possibilidade de decretação de intervenção, né? Como o Delta está situado em um Estado-membro, não há previsão constitucional para a decretação de intervenção federal. Quem tem que decretar intervenção no município é exatamente o Estado. Então, letra C também é a resposta correta, tá? Quinta questão aqui. Um agente público federal, em entrevista à Jornal de Grande Circulação, expressou sua insatisfação com baixo índice de desenvolvimento econômico e social de aproximadamente 25%
do amplo território ocupado pelo Estado Alfa, mais precisamente da parte sul do Estado. Por entender que a autoridade estadual não possui os recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região, afirma que faz parte da agenda do governo federal transformar a referida área em território federal. O governo de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do Estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal. Criar um novo território federal demanda o quê? Demanda a aprovação de lei complementar, né, que deve ser apresentada, o projeto deve ser apresentado pelo presidente junto ao Congresso Nacional. Então tá aqui, ó. Embora não exista território federal na atual configuração da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal prevê expressamente a possibilidade de criação. Letra B aqui, resposta correta. Isso foi uma questão da OAB, tá? Não lembro mais qual foi o exame, mas foi uma questão da OAB que eu tirei. Letra C. A decretação de intervenção da União em determinado Estado brasileiro, a fim de garantir o livre exercício do Poder Judiciário naquela unidade da Federação, dependerá de quê? De requisição do STF. Então, a gente já falou sobre isso também, né? No caso de livre exercício do Poder Legislativo e do Poder Executivo, cada poder solicita ao presidente da República. No caso de necessidade de garantir o livre exercício do Poder Judiciário, a intervenção depende de requisição do STF. Então, nós fizemos essa diferença também na nossa aula. Considere a seguinte hipótese: a falta de legislação federal em determinado estado brasileiro, na falta, né, de uma legislação geral criada pela União, o Estado criou, né, uma legislação plena, legislou sobre o assunto. Posteriormente, a União supriu a mora legislativa quanto a essa matéria. É aquilo que a gente acabou de falar, né? São duas questões na prova sobre o mesmo assunto. Fica suspensa a eficácia da lei estadual pela lei federal no que lhe for contrário. Se você sabia da situação, você acertou aqui as duas questões, tá? Letra C também. Vamos ver o que tem de aberto aqui, né? Em uma federação, sob o argumento de que entre os governantes do Estado Alfa, os anteriores e o atual, consolidou-se uma forma de atuação administrativa que privilegia de forma desmedida a população de determinada região geográfica. A população das outras regiões passou a pleitear autonomia política por meio de grandes manifestações. Para tanto, alimentam a pretensão de formar um novo Estado-membro a ser denominado Estado Beta. Diante do quadro acima, e considerando que o que informa o sistema jurídico constitucional, responde aos itens a seguir. De acordo com a Constituição, é viável a formação do Estado Beta? Sim, é viável, porque é cabível o desmembramento, formação, desde que haja ali a consulta à população, né, diretamente interessada, através de plebiscito, e desde que o Congresso aprove a lei complementar, criando, né, o Estado. Nós vimos que o sim do Estado não significa a obrigação de criação, né, o sim da população não significa a obrigação de criação do Estado, e o não encerra o processo, né? A gente falou sobre isso. O surgimento do Estado Beta configurará o fenômeno da secessão? De jeito nenhum. A secessão seria o direito de se separar da federação e se declarar autônomo, se declarar independente. Esse direito não existe, né? Dentro de uma federação, a possibilidade de quebra do pacto federativo. Caso seja criado o Estado Beta, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, o referido ente teria competência para legislar sobre direito penal? Não, porque a competência do Estado aqui, ela é uma competência que está prevista no texto constitucional, não todas as competências, porque existem competências expressas, residuais, mas a competência para legislar sobre direito penal é competência privativa de quem? Da União. Então, se tivesse respondido isso daí, teria certamente a pontuação máxima da questão. Ok, pessoal? Então, é isso, são essas as respostas das duas chamadas, da primeira e da segunda. As notas estão lançadas. Aproveitem um momento aí para darem, né, uma revisada. Na próxima sexta-feira, o horário vai ser preenchido exatamente pelo texto que vocês já estão vendo aí no Teams, né, para que vocês possam fazer a leitura. E no dia 7, eu entrego as provas presencialmente e a gente retorna para o início do segundo GQ. E o primeiro tema, poder legislativo. Tem muita coisa bacana para a gente estudar, muita coisa interessante para a gente trabalhar. Então, a gente se vê presencialmente no nosso próximo encontro, né, no dia 7. Então, vou encerrar aqui a gravação. Fiquem bem, tenham uma ótima semana e na próxima aula a gente se encontra. Forte abraço, pessoal. Até lá.